Começa agora o DE Convida, com o tema Depressão, Raiva e Mágoa, pela Visão Espírita, do Instituto Assistencial Espírita André Luiz. Olá, amigos. É uma grande alegria poder estar aqui com o Hospital Espírita André Luiz, que nos convida para que possamos tecer comentários a respeito desse tema tão importante para a nossa saúde espiritual, à luz da visão espírita. Nós vamos hoje conversar a respeito da depressão e de consequências de estados afetivos que também levam à depressão, compreendendo os efeitos, as causas dessa depressão a partir de uma lógica espírita, de uma visão espiritual profunda, para que possamos tentar erguer uma instrumentalidade psicológica, novos raciocínios, novas ideias a respeito desse desafio existencial que acomete a todos nós e que pode acometer a todos nós, encarnados e desencarnados, ao ponto até mesmo de definir a nossa existência, caso nos descuidemos da luta contra esse grande mal que vem assolando as almas encarnadas na atualidade. Para que possamos iniciar as reflexões a respeito desse tema, eu gostaria de trazer as ideias de um grande espírito, o espírito Joana de Ângeles, psicóloga, espírito amigo, que vem trabalhando junto à mediunidade de Valdo Franco, trazendo grandes esclarecimentos a respeito das psicopatologias, da esquizofrenia, das neuroses, da depressão, e que, sob as orientações e as suas psicografias, através do médium Divaldo, o admirável médium Divaldo, nós podemos mergulhar nos arcanos dessa sombra que nos acomete, diagnosticada como uma depressão, através desse olhar espírita, dando uma profundidade ainda maior aos nobres estudos da psiquiatria e da psicologia moderna. Joana de Ângeles traz em uma de suas obras, intitulada Desperte e Seja Feliz, um capítulo no qual ela vai trazer, intitulado Os Três Grandes Inimigos da Alma. Não vou me adentrar a todos os processos que ela desenvolve em termos de psicologia, do que ela chama inimigos da alma. Dentre eles, ela coloca a depressão, o ressentimento e a exaltação como três grandes inimigos. Mas dando um foco maior nesse primeiro inimigo que ela coloca no capítulo, gostaria de evocar os ensinamentos de Joana, onde ela vai tecer comentários não a partir de uma lógica somente reencarnatória de entendimento da depressão, aprofundando essa ideia. Muitas vezes nós espíritas compreendemos que os estados psicopatológicos são decorrentes de compromissos espirituais mal elaborados que estão se movimentando no nosso inconsciente profundo e que, vez ou outra, eles se ativam em razão das nossas experiências presentes e, influenciando diretamente a ação da consciência, retiram a energia da área da consciência, causando o processo depressivo. Essa é uma das explicações espíritas para a depressão. E talvez a mais lógica dentro da visão espírita. Ela pactua com a ideia de resgate, de expiação, trazida por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, em a obra Céu e Inferno, na qual ele vai falar do Código Penal da Justiça Divina, onde os três passos para a recuperação espiritual, que passa pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação, sendo a depressão um processo que possivelmente em termos reencarnatórios, sob a lógica reencarnatória, pode se configurar nessa tríade recuperatória apresentada por Allan Kardec como um processo expiatório, no qual existe um movimento energético
no qual o indivíduo, não elaborando uma realidade psicológica madura antes de reencarnar, lidando mal com essas informações que estão encravadas nos tecidos sutis da alma, a energia se evai na direção do inconsciente em razão dos seus conflitos profundos, e uma vez sair da energia da área da consciência, o indivíduo é acometido de processos depressivos profundos, que é a perda da energia vital, que se evadiu em direção aos conflitos que estão tentados ser recalcados e reprimidos na estrutura do inconsciente profundo, realizando o processo expiatório, pois a própria depressão já é um movimento de tentativa da alma de retornar à homeostase, à saúde moral. Uma das obras de André Luiz, do espírito André Luiz, ele conta a história de uma senhora que habitava o nosso lar, e que essa senhora ela se apresentava aos grandes espíritos coordenadores da obra de nosso lar e que orientavam não só as encarnações na direção da Terra, mas também os programas de trabalho e amadurecimento espiritual daqueles que habitavam em nosso lar. E essa senhora se apresentava em estados de queixa, em uma infantilidade psicológica, ela não se encontrava, nenhuma atividade era suficiente para ela, era perguntada a respeito do que ela havia se dedicado enquanto momento espiritual que ela se encontrava de estar desencarnada, e ela não aderia a nenhuma atividade espiritual. Ela não procurava o autoconhecimento, ela não procurava atividades que poderiam lhe proporcionar o conhecimento de si mesmo, das suas dívidas espirituais, que lhe iriam visitar na encarnação que estava por vir. Muito pelo contrário, era uma senhora que muito se queixava e que nunca achava esse lugar perfeito de trabalho dentro da estrutura de nosso lar, a partir de uma lógica muito infantil. Nenhuma atividade era suficiente para ela. Ao mesmo tempo que ela não se enquadrava em nenhuma das atividades, havia a presença de muita queixa e muito pouco reflexão, de introspecção a respeito do autoconhecimento de si mesmo. Quando nós vemos uma personalidade como essa, morando em uma instância espiritual, como a de nosso lar, que é apresentada por André Luiz, nós percebemos que o nosso processo depressivo já começa muito antes lá no plano espiritual, quando nós descuidamos do nosso amadurecimento psicológico. E essa senhora que aparece nos textos de André Luiz é exemplo vivo disso, né? Que passou longos anos em uma estrutura espiritual onde ela era rodeada de grandes espíritos, onde ela poderia ter grandes trocas de conhecimento, se dedicar ao trabalho, como o próprio espírito André Luiz se presenteou através de esforço constante, através da dedicação, e conseguiu se desenvolver em termos de espiritualidade e autoconhecimento, ao ponto de até nos proporcionar e nos brindar com a sua obra psicográfica, que reflete a sua trajetória espiritual de crescimento. Diferentemente, nós optamos pela inércia, pela nossa imprevidência, pela a preguiça, o ócio, e descuidamos do nosso processo de autoconhecimento já no plano espiritual. Então, a nossa reencarnação chega e nós, diante de uma dinâmica psicológica e espiritual muito imatura, nós, sem qualquer tipo de preparo, porque não proporcionamos a nós através do serviço e do autoconhecimento no plano espiritual, nós mergulhamos com a psicologia espiritual extremamente infantilizada. E quando a reencarnação começa, os conteúdos que descuramos durante o período espiritual, que já eram de outras existências, eles irão bater a nossa porta. E no momento que eles batem a nossa porta, encontram um ego infantilizado, um ego imprevidente, um ego descuidado, sem um fortalecimento para a realidade da vida. E uma vez que esse ego descuidado vai precisar, é herdeiro da própria psicologia construída ao longo das existências, faz-se o fenômeno depressivo pela falta de estrutura para suportar a própria realidade psicológica que o nosso livre-arbítrio desorganizado construiu ao longo das nossas existências. Então é necessário cuidado consigo, da mesma forma que nós frequentamos os médicos para cuidar da nossa glicemia, do cardíaco, no caso dos homens, da próstata, do açúcar do sangue, que faz a atividade física, é necessário cuidar das emoções. É necessário conhecer, buscar. Essa é a proposta espírita da reforma íntima ou da reforma moral. Allan Kardec coloca em um Evangelho segundo o Espiritismo a maturidade do senso moral. Então, uma das metas existenciais da criatura humana é alcançar a maturidade do senso moral para que ele possa se relacionar bem com as suas próprias emoções, evitando
ou lidando bem com os processos depressivos e todas as outras psicopatologias, que nada mais são do que dinâmicas energéticas da realidade espiritual, fazendo um movimento na direção do progresso da imagem do Cristo. A própria doença já é uma tentativa de encontrar uma saída ante os conflitos da alma. E quando nós fazemos o fenômeno depressivo, há também uma possibilidade, uma tentativa criativa da alma de estar tentando resgatar uma homeostase moral que foi perdida nas estradas do pretérito. Essa seria uma visão mais global, uma visão causalista relacionada à ideia de outras encarnações trazidas por Allan Kardec na sua codificação, ampliadas por André Luiz na sua obra, falada pela médium Ivone Pereira na sua obra psicografada, por Manuel Filomeno de Miranda nas obras de obsessão, sobre obsessão, e por Joana de Ângeles no mergulho profundo da sua série psicológica, falando não só das psicopatologias, mas das potências da alma e dos desafios existenciais, sobre o espírito Emmanuel, falando da necessidade de uma vibração consciencial que possa programar esse espírito para evitar o processo depressivo através do trabalho, dos bons pensamentos e do cultivo de boas emoções. Diante dessa realidade, percebemos que todos os espíritos nos fazem o convite à maturidade do senso moral. Para que esse modelo de depressão, quando ele nos bater à porta como um processo expiatório, o nosso ego tenha recursos espirituais na tentativa de superar esse adoecimento sem uma paralisia que irá, de alguma forma, estagnar a nossa encarnação numa inação, afastando qualquer possibilidade de trabalho da nossa realidade. Dito isso, isso é uma possibilidade a partir da lógica reencarnatória proposta pelo Espiritismo. Mas o Espírito Joana de Ângeles, quando ele olha para a depressão, ele vai falar de causas que não necessariamente são reencarnatórias. São causas que, justamente não alcançada a maturidade do senso moral, o homem vai se mergulhar e criar depressões que ele não precisava ter em razão da sua imprevidência de sentir a vida, de se relacionar com a vida, de se conectar consigo, ou de perder a conexão de si mesmo, o endereço de si mesmo e cair em depressão, sem qualquer relação com processos reencarnatórios, sem qualquer relação com equívocos reencarnatórios que possamos ter acometido e que poderiam ser processos expiatórios. Ela vai trazer uma realidade espiritual que pode ser a gênese de uma depressão simplesmente pelo desleixo que realizamos em refletir a respeito da importância do espírito estar encarnado e da conduta moral que ele deve adotar na sua existência. Simplesmente por não reflexionar os melhores caminhos a pegar que irão influenciar na nossa atividade, na nossa afetividade e na nossa encarnação, e por esse descuido em pensar a vida, o indivíduo padece os sofrimentos de uma imprevidência e de um cuidado para consigo, em razão da sua economia psicológica que ficou fora das suas reflexões e das suas meditações ao longo da sua existência. Então, ela vai trazer causas não reencarnatórias da depressão. Ela vai trazer causas relacionadas ao nosso livre-arbítrio desorganizado e relacionados ao nível de consciência de sono que estagiamos. Então, ela vai dizer que, no quadro geral da depressão, existe a possibilidade dos compromissos e equívocos de outra encarnação causarem o fenômeno depressivo, como foi no caso de Ivone Pereira, que padeceu uma depressão profunda em razão da subpersonalidade, seu alter ego, suicida de outra existência, fazer esse fenômeno dentro da sua realidade espiritual. E uma vez que ela padeceu essa depressão, foi decorrente de um ato suicida de outra existência que lhe encravou essa dinâmica espiritual nos tecidos sutis da alma. Isso é um fenômeno decorrente da pluralidade das existências e que vai gerar doenças futuras como uma forma de expiar os processos que instalamos na alma. Mas Joana vai dizer que há um outro tipo de depressão, que ela decorre de hábitos sociais irrefletidos, hábitos sociais não pensados, hábitos sociais que vão gerar profundas perturbações na alma, porque
não são pensados, não são reflexionados, e que são metas de relações sociais ou de hábitos sociais que vão gerar profundos desequilíbrios para a criatura humana. A meta espiritual, dentro da estrutura espiritual, no inconsciente profundo da criatura humana, jaz uma finalidade maior, que é fazer com que nós nos tornemos o símbolo Jesus, enquanto alma e desenvolvimento. Toda a energia espiritual, diante do programa que circula em nós através das leis naturais, tem como alvo primordial fazer o símbolo Jesus, enquanto plenitude de alma, acontecer na nossa personalidade espiritual total. Tudo que acontece para nós é baseado nesse alvo, nessa meta de vida. E quando nos afastamos dessa realidade ou dessa finalidade, vivendo uma vida horizontal, materializada, sem qualquer reflexão, sem ter ouvidos de ouvir para as intuições que a nossa alma nos fornece, para que possamos alcançar a realidade do Cristo em termos afetivos, em termos intelectuais, né, em termos emocionais, em níveis de um amor sociocêntrico, essa alma ativa mecanismos automáticos que vão fazer os processos psicopatológicos. Então, a Joana vem dizer que os hábitos sociais que são vistos normais, mas que são patológicos para a realidade espiritual, eles são grandes causas de processos depressivos, porque diante da dedicação da alma a hábitos sociais extremamente materiais, que são necessários para a vida material, mas que não são a meta do espírito, porque a meta é a realização do Cristo interno, essa dedicação de energia excessiva à realidade materialista da vida, à realidade social que nós conhecemos, ela vai sufocar a finalidade primordial da alma, né? Ou ela vai suplantar essa realidade primordial da alma, e uma vez se retirando essa mobilidade de alma, essa energia de alma que jaz na nossa dinâmica espiritual, na nossa economia espiritual, começa a se instalar processos depressivos em razão de uma dedicação excessiva à realidade espiritual que nos acomete em razão da nossa inconsciência. E o que seriam esses hábitos sociais? Né? Nós temos vários. Né? A nossa realidade material, em termos gerais, nós podemos dizer que são hábitos voltados para o gozo imediato. O gozo imediatista, com qualquer tipo de evasão à realidade espiritual, a respeito de reflexão sobre a dor, a respeito de reflexão sobre a necessidade do esforço, a necessidade de sacrificar os prazeres de agora para uma felicidade plena no futuro. Então, tudo que é horizontalizado, o excesso da sexualidade, da bebida, das compras, das viagens, das alegrias das festas, sem qualquer reflexão a respeito da realidade espiritual, vai suplantar e causar uma cisão na finalidade primordial maior, fazendo com que o indivíduo caia em depressão. Então, hábitos que nós conhecemos socialmente, né, que são considerados normais socialmente, como o uso dos alcoólicos todos os finais de semana, a rotina de ir ao trabalho e voltar sem qualquer reflexão nos trabalhos tediosos que não são da nossa vocação, o uso de substâncias, o excesso das medicações, a evasão de si mesmo com medo da solidão, frequentando ambientes sociais como festas, como eventos sociais de toda ordem, que vão desde eventos familiares a eventos sociais, porque o indivíduo não suporta ficar consigo mesmo em momentos de solitude, porque se convertem esses momentos de autoencontro em momentos de solidão em que a sombra lhe toma. Então, é toda uma dinâmica social, o excesso de trabalho, o desencadeamento de um trabalho excessivo, as superocupações, os dias de dedicação a trabalhos excessivos, a estudos excessivos, nos quais fazem com que o indivíduo perca a conexão consigo. Então, dentro desses hábitos sociais considerados normais desse homem moderno, todos esses hábitos sociais eles promovem uma cisão da personalidade
fazendo com que a finalidade primordial seja recalcada no inconsciente profundo, levando consigo toda a energia vital, levando o indivíduo ao padecimento das depressões, em razão do nível de consciência material que se encontra sem qualquer preocupação com a sua realidade espiritual. Então, essa é uma das causas que não tem nada a ver com a reencarnação, que não tem nada a ver com os conteúdos instalados em outras existências ou erros cometidos. É simplesmente pela falta de reflexionar a própria existência. E essa seria uma das primeiras causas trazidas por Joana. Um outro momento, ela vai dizer que, ao mesmo tempo que esse indivíduo que vive essa vida material, que é necessária e que o segredo e a sabedoria para que ela não vire uma patologia à dose, é viver isso não como uma finalidade, mas como um meio para que o espírito possa se realizar, ficando sempre de olho na meta primordial, que é a realização do espírito. A Joana vai dizer que o não cumprimento das metas espirituais, que se dá por N formas, por N maneiras, mas, ao mesmo tempo, esses hábitos sociais promovem essa realidade, vai levar também o indivíduo à depressão. A consciência cobra que não estamos realizando os nossos compromissos espirituais. E quando nós não damos vazão a essas energias se recolhem para o inconsciente profundo, promovendo a depressão dentro dessa realidade profunda. Então, toda essa proposta social de prazer constante e o não adiamento, onde a dor é uma dor vista como uma interrupção desses momentos de prazer, são dores neuróticas, dores sem sentido, que ficam em sofrimento e que precisam ser medicadas, anestesiadas, que o indivíduo se evade de si mesmo, muitas vezes sem promover um autoencontro, ela vai levar o indivíduo a uma exaltação, no sentido de uma exaltação não só de gozo, de buscar os momentos de alegria excessiva no contexto social e dentro da sua vida, momentos de felicidade maníaca, para que ele possa preencher essa vida com essas energias excessivas, ou uma exaltação também a partir da exaltação emocional negativa, como os nervosismos, a impulsividade, as explosões de alterações emocionais, também se enquadram como esse inimigo da alma que ela traz nesse capítulo de grande sabedoria. E ela vai dizer que esse indivíduo que vive essa materialidade, que descuida da sua existência, ele pode também gerar a depressão, justamente por esses hábitos sociais não refletidos, pela perda de contato com a sua essência espiritual profunda, não realizando o seu cronograma espiritual. Mas esse indivíduo ele vai tender aos momentos de pausa, que deveriam ser momentos criativos, de contato consigo, onde o momento de descanso é também o momento da reflexão, do autoconhecimento, da psicoterapia, da autoanálise. O indivíduo começa a reconhecer essa realidade a partir de uma realidade de tédio, onde as pausas são cheias de tédio, são cheias de preguiça, são cheias de ócio. E nesse momento em que o indivíduo começa a experimentar o tédio, ele começa a montar a antessala da depressão, porque nós começamos a oscilar. Quando o tédio chega, nós procuramos a exaltação maníaca das alegrias da vida material, sem qualquer reflexão. E nas pausas das alegrias maníacas, nós fazemos uma pausa e experimentamos o tédio. Então, ficamos nessa realidade bipolar, desse quente, caímos no fogo e caímos na água. A todo tempo, experimentando essa realidade doentia, sem qualquer tipo de reflexão. À medida que essa relação bipolar dos nossos comportamentos vão se instalando, surge também a preguiça, a rotina. A preguiça como mecanismo de evasão da realidade, como nos ensinam os espíritos superiores nas obras de André Luiz, porque as pessoas preguiçosas elas não assumem responsabilidade, elas não se dedicam às tarefas, como a senhora da obra do livro Nosso Lar, trazida por André Luiz. Então, a preguiça é um mecanismo de defesa do ego. A preguiça é um mecanismo que faz com que o indivíduo não assuma a responsabilidade, não tome as rédeas da sua própria vida para realizar a sua espiritualidade enquanto espírito imortal, se tornando um mecanismo de defesa pernicioso, onde muitas vezes é até pregado na nossa sociedade que trabalhemos para que angariemos um grande volume de coisas materiais para que possamos nos entregar à preguiça, que possamos nos entregar
ao tédio ou à exaltação maníaca da vida. Então, muitas vezes, uma dedicação excessiva à vida material para garantir o funcionamento de um grande estado patológico de funcionamento da realidade da vida. Então, ela vai dizer que esses hábitos sociais vão levar o indivíduo a uma cisão neurótica da sua realidade profunda, porque ele não vai realizar o seu compromisso espiritual, onde os momentos de pausa, que deveriam ser meditações e reflexões da vida, que poderiam levar o indivíduo a um enriquecimento espiritual, a integração de valores do inconsciente profundo, levando o indivíduo a transcender a sua realidade espiritual, se tornam verdadeiros momentos terríveis de solidão, de medo, de raiva, de remorso, de agressividade, onde tudo isso camuflado pelo tédio e pela preguiça vai levar a um movimento profundo na busca de prazeres constantes, ligeiros, maníacos, gerando uma dinâmica maníaco-depressiva dentro da realidade do indivíduo. Então, é uma proposta espiritual doentia, uma mola neurótica insana que vai levar o indivíduo ao adoecimento. Não estamos aqui de nenhuma forma pregando que nós não podemos nos divertir, ter os nossos momentos de descanso, os nossos momentos de prazer com aqueles a quem amamos e gostamos, ou que busquemos frequentar os ambientes os quais nos afinizamos espiritualmente. Mas o excesso, ter isso como meta de vida, como meta existencial, na qual o indivíduo só está feliz se estiver em meio a multidões ou usando substâncias, ou estiver portando roupas de grife de determinadas marcas, ou frequentando determinados ambientes, ou ser possuidor de determinada compleição física. Então, toda uma realidade social que não passa de uma grande ilusão de um ego tomado por complexo de inferioridade, que está dia a dia descuidando da sua realidade profunda. Quando esses mecanismos de defesa vão à falência, eles chegam ao momento em que eles não conseguem mais bancar essa realidade, até mesmo porque o envelhecimento irá acontecer, ou se instala a depressão, e no último caso mais profundo, de uma dor mais severa, o indivíduo vai experimentar a realidade do suicídio. O indivíduo vai caminhar para o suicídio, inevitavelmente. O indivíduo vai fazer um movimento no qual, não suportando estar consigo mesmo ante as forças da vida, ele tenta, em um último recurso, evadir-se da própria consciência, onde no suicídio, infelizmente, muito pelo contrário, ele vai ter de se encarar de maneira doentia a sua realidade espiritual, pois a morte libera tudo que está recalcado em nós, não sustentando mais os mecanismos de defesa do ego. Dentro dessa realidade, então ela vai colocar o tédio de vida como um momento perigoso, a preguiça como um momento perigoso, a rotina como um momento perigoso para a nossa existência. E quando o indivíduo está nesse quadro tedioso, rotineiro, preguiçoso, com o ócio, onde ele vai ao trabalho e volta, sem a presença da oração, da prece, dos ideais nobres, da motivação de vida, da alegria de viver, voltado para essas alegrias ligeiras da vida, o indivíduo monta um campo psicológico que ela vai trazer um outro movimento extremamente suscetível ao processo da obsessão espiritual, onde aqueles que nos tramam a queda, espíritos que de outras existências que nós ferimos, magoamos, ou que causamos qualquer tipo de prejuízo psicológico na sua economia espiritual, retornam e nos veem suscetíveis às quedas espirituais em razão da nossa imprevidência com o autoconhecimento conosco mesmo. Então, nos tornamos presas fáceis a essa realidade, e isso pode amplificar um quadro depressivo, ou até mesmo sendo arrastado para as questões do suicídio, em razão do agravamento desse quadro, que aparentemente parece simples para a realidade social, mas que vai gerar, junto à obsessão, o processo da instalação da depressão e, como consequência, muitas vezes até o suicídio. Diante dessa realidade, nós temos, então, os hábitos sociais, incluindo aí todos os prazeres ligeiros, materiais, sem reflexão, as diversões desequilibrantes, de toda a ordem. Ela vai trazer, falando do tédio como ausência das motivações espirituais que realmente preenche, a preguiça, o ócio, tudo isso agravado pela realidade
da obsessão espiritual e a não realização do nosso cronograma espiritual. E ela acrescenta ainda mais. Ela vai dizer que a nossa rotina moderna traz também o estresse. O estresse, essa rotina acelerada, né? O excesso de trabalho, o excesso de divertimento, os excessos de toda ordem, né? As superocupações, o excesso de tarefas, até o excesso de tarefas espíritas, vai consumindo as nossas reservas de força espiritual, nas quais o indivíduo vai experimentando lentamente uma fadiga, na qual o indivíduo vai sendo drenado, as suas resistências pelo estresse, e ele também pode cair, o indivíduo, em grandes processos depressivos, que não havia necessidade, em razão de metas idealizadas que precisa alcançar. Então, recentemente tive notícia, junto a uma paciente minha que mora na Alemanha e que faz terapia já há longos anos comigo. Ela trouxe-me a notícia, né, na universidade onde ela frequenta, realizando seus estudos de especialização no nível de doutorado, pós-doutorado, onde um de seus amigos, seus grandes amigos, um jovem indiano, muito inteligente, que já havia se dedicando aos seus projetos de estudo, estava realizando doutorado e, no meio da sua jornada, ele cometeu suicídio. E deu a entender como um ato político, né, o suicídio é um ato muito político, de um exaurimento em razão dessa busca excessiva que ele se encontrava do conhecimento, em razão dessa necessidade que ele tinha de alcançar esses títulos. Ele já fez o mestrado com profunda depressão, era um jovem materialista, e depois foi buscar, em algum nível, o doutorado em estado já de exaurimento das suas forças espirituais. Como seus recursos eram muito sensíveis, era um jovem que já padecia profundas crises emocionais decorrentes da sua economia psicológica, que não era capaz de suportar as tristezas da vida, caiu em profunda depressão e, como consequência, por não alcançar a meta do doutorado, caiu e optou pelo suicídio. Essa jovem que faz o tratamento comigo há muitos anos trouxe esse caso e relatou com muita tristeza a perda do amigo. E ficou-se constatado, né, logo após essa informação que ela nos trouxe a respeito desse amigo que havia cometido o suicídio, que não é comum, né, encontrarmos casos frequentes de suicídio dentre as pessoas que estão fazendo mestrado e doutorado, em razão do grande nível de estresse, em razão do grande nível de perturbação espiritual que essas atividades demandam da criatura, levando aos desequilíbrios da alma. Ou seja, encontrar a dose certa, aquilo que damos conta, esse cuidado conosco, a maternagem conosco, né? Trazer metas reais que não irão gerar, que irão gerar perturbações a um preço tão alto, onde o indivíduo alcança o título de mestrado e doutorado, mas adoece da alma quase de maneira irreversível, ao ponto dele definir a sua encarnação por conta de um papel que somente ele enxergar atrás da sua mesa. Então, é um preço muito alto a pagar. Então, devemos reflexionar a vida, promover o autoconhecimento diante da nossa realidade espiritual, para que não fiquemos aprisionados diante da nossa própria sombra. Diante dessa realidade, a Joana traz, então, o estresse, né, que também não tem a ver com essa realidade espiritual, mas ela traz também, ela mostra como nós, diante da nossa economia sensível, porque existem pessoas psicologicamente sensíveis, com baixa tolerância à frustração, com baixa tolerância ao estresse, com baixa tolerância às perdas, aos eventos naturais da vida, e que podem também cair em profunda depressão e cometer o suicídio, num quadro geral. Então, são personalidades sensíveis, que tiveram educações que não lhe proporcionaram fortalecimento da robustez egóica da consciência, uma maturidade do senso moral, como nos traz Allan Kardec, espíritos que descuidaram em outras existências do seu amadurecimento espiritual e que trazem as marcas dessa sensibilidade, como traumas que se lhe encravam na economia espiritual, a indivíduos psicologicamente sensíveis, cujos mínimos eventos da vida podem levar os indivíduos a realizar os quadros de depressão.
Então, um outro fator, né? Então, temos os hábitos sociais, a rotina, o tédio, a preguiça, a obsessão espiritual, a cisão da nossa personalidade, não realizando os nossos compromissos espirituais, o não cumprimento da nossa meta reencarnatória, o estresse e a sensibilidade psíquica a que nos caracteriza a nossa imaturidade pela falta de autoconhecimento. E um outro fator, né, um último fator que ela traz de uma maneira mais geral a respeito da depressão é o medo. Né? O medo de viver. Né? Jesus já falava da importância no medo. Né? O medo como uma maneira de constelar ou de fazer surgir em nós o inferno da alma, da própria alma. Ele traz isso na parábola dos talentos. O Senhor, arriscando-se, entrega uma grande soma de dinheiro a um servo e pede que ele aplique aquelas moedas. Então, ele se arrisca entregando as potências que ele possui para uma outra pessoa que deveria se arriscar a aplicar para que aquilo produza. Então, o indivíduo vencendo o medo, mas tendo prudência, aplica e as 6 moedas que recebe viram 12. Ele dá um outro servo, ele arrisca vencendo o medo e também consegue superar o processo depressivo, superar o medo, a realidade que se encontrava, e também consegue multiplicar as moedas que havia recebido. Mas um, que foi o centro da parábola, ficou marcado pelo medo, ele pega e enterra o talento. Então o Senhor se encoleriza e fala: agora tu serás jogado no fogo do inferno. É importante entendermos esse que ficou tomado pelo medo, o medo de arriscar, né? O medo de aplicar energia na vida, de injetar libido na vida, o medo de errar, o medo de não arcar com as próprias responsabilidades quando erra. É necessário que entendamos esse Senhor como a nossa própria alma, o nosso próprio espírito, a totalidade espiritual, ou no conceito da psicologia analítica trazido por Carl Gustav Jung, o self, ou no conceito espírita de Allan Kardec, o espírito, com letra maiúscula, o E maiúsculo, o espírito com essa consciência total, que rege a consciência egóica e que não aceita a violação da lei do progresso pelos nossos medos infantis, as nossas incoerências neuróticas. E uma vez que o indivíduo se evade da realidade porque tem medo do vírus, medo do acidente, medo da bolsa de valores, medo da bomba da guerra, medo do assaltante na esquina, medo que será roubado, medo que irá perder o emprego, medo que irá ficar sem dinheiro, medo que irá adoecer, medo que irá morrer, medo do acidente de carro, medo porque o avião irá cair, esse indivíduo é o indivíduo da parábola dos talentos. Para de injetar o próprio talento na vida e começa a adoecer. Então o inferno se arma e a própria alma faz se instalar no indivíduo um estado depressivo. Então essa é a visão geral que Joana traz e que não tem conexão com aspectos de resgates expiatórios de outras encarnações. São depressões que nós mesmos criamos em processos neuróticos na existência atual. E ela coroa todo esse rol de processo que pode desencadear a depressão. Ela traz 2 de muita importância, que é o ressentimento e a raiva. Ela vai falar do ressentimento e da raiva como fontes geradoras de processos depressivos. A raiva, o ressentimento, que nós também chamamos de mágoa, as más águas da alma, e que vão instalar a depressão. Ela diz que todas as vezes que nós experimentamos qualquer tipo de conflito nas nossas relações sociais, e que essas relações nos frustram, é automático, através do processo do automatismo da alma, que tenhamos impulsos de raiva. Né? E uma vez que ficamos ruminando essas raivas, elas viram um ressentimento. Até no francês, a palavra ressentimento, esse prefixo re do francês, significa um intenso sentir na língua francesa. Sentir intensamente. Sentir e ressentir. Ficar sentindo de maneira intensa um evento que nós fomos acometidos em razão da nossa dinâmica espiritual neurótica. Então, muitas vezes, o que caracteriza a inferioridade do nosso ego, a nossa imaturidade do senso moral, a raiva das nossas frustrações nas nossas relações, ela não é extravasada e liberada. Então, nós ficamos ressentidos porque nós não
descarregamos essa raiva no mesmo nível da agressividade que recebemos. E a partir dessa ferida infantil que nos macula, em uma expressão de inferioridade do nosso ego ferido, em razão do autoconceito equivocado que temos a partir do nosso ego inflado, porque achamos muitas vezes que estamos sendo desconsiderados porque fomos agredidos, e nós não agredimos na mesma proporção, isso gera uma manifestação de impotência agressiva, não exteriorizada, tendo como consequência o recalque dessa raiva, dessa mágoa, o recalque dessa raiva, dessa agressividade, deixando no lugar a mágoa, o ressentimento. E uma vez que essa mágoa vai sendo ruminada ao longo do tempo, que nada mais é do que a raiva recalcada em nós, que não foi a desforra, o indivíduo começa a minar as energias na direção da consciência, na tentativa de não assimilar a raiva que não foi desencadeada e destilada na direção do outro de maneira agressiva. Para que ele não se veja como uma personalidade agressiva, vingativa, que vai à desforra, então ele fica magoado, o indivíduo faz a mágoa, e a mágoa, que já é um mecanismo de defesa de uma raiva não vivida, vai se tornar em depressão, vai se transformar em depressão. Dentro dessa realidade, a Joana nos traz o remédio, diante desses fatores depressivos, dos fatores reencarnatórios trazidos por Allan Kardec, e diante da mágoa e do ressentimento, a reforma moral através do autoconhecimento é o remédio mais necessário e urgente para todos nós, para que a consciência egóica, integrando essa realidade de sombra através do exercício com Jesus, saindo dessa consciência egóica inferior, possa, através do exercício da caridade, do autoconhecimento, através de erigir ideais nobres, motivadores, que irão preencher, que não são alegrias ligeiras, mas alegrias que vão gerar plenitude na alma para a criatura humana, o indivíduo vai encontrar nessas atividades o antídoto para o processo depressivo, através da autoconsciência e da vivência da lei do progresso em atividade em trabalho ao outro, porque a caridade nos faz sair da concha do ego, que é muito característica do processo da depressão, e esquecendo a própria dor, nós entramos em uma doação na realidade do outro, e escolhendo o processo de caridade a partir de uma lógica sombria do inconsciente, nós projetando essa sombra no necessitado que cuidamos, nós cuidamos de nós mesmos na prática da caridade projetado no outro, e vamos realizando um antídoto de cura existencial que precisamos. Então, por isso a necessidade de evocar o ideal nobre de vida, ter metas espirituais, a oração, a prece, que vai suplantar as energias negativas que se agitam no inconsciente profundo, e a oração é o melhor dos antídotos para a recuperação dessa energia que está em estado de sombra, gerando a depressão. O autoconhecimento, assumindo os nossos estados de raiva, de mágoa, a nossa inferioridade, através de uma postura honesta diante dos nossos sentimentos em relação ao outro, entrando na lógica de Jesus do perdão a si mesmo por ter errado e ser uma pessoa magoada e infantil, e do perdão ao outro por ter sido ferido pelo outro, que é tão equivocado quanto nós. Então, a ascensão espiritual, ela vai passar pela renovação dos sentimentos, como um antídoto contra a depressão, a motivação espiritual, a alegria de viver, que nos vai fazer sair do tédio, da preguiça, do ócio, da rotina, do estresse na medida certa, e que vai nos levar, a partir do autoconhecimento, ao serviço com Jesus e à cura da nossa realidade espiritual, através de uma dinâmica de autoconhecimento e do amor saindo da concha egóica, encontrando os ideais nobres da vida. Então, isso exige esforço, isso não pode ser feito da noite para o dia, isso exige dedicação, exige a luta por sair desse lugar que a depressão nos arrasta, a coragem para promover o autoencontro, o encontro com a sombra, no qual o indivíduo vai precisar encontrar as suas infantilidades, as suas feridas proporcionadas pelas relações paterno-maternas, as feridas infantis, a criança ferida, os traumas de infância, os abusos que sofremos e que realizamos também para com o outro. E a partir daí, edificando ideais nobres, encontrar a alegria de viver e a motivação que nos vão deixar plenamente felizes e funcionar como verdadeiros antídotos para a cura da depressão.
Fica aqui a nossa mensagem através dos pensamentos de Joana, de André Luiz, de Emmanuel e, acima de tudo, de Allan Kardec, nosso imenso mestre dos mestres, Jesus. Esse ser que nos guia desde o início da humanidade e que, através da sua carta maior, nos traz a psicologia mais profunda de todas elas, que é o amor como remédio da alma. Desejo muita paz e muita luz para as atividades dessa casa tão nobre que vem auxiliando tantas consciências atormentadas há longos períodos. Desejo muita paz e agradeço pela oportunidade do convite. Muita luz para todos nós. Termina agora o DE Convida com o tema Depressão, Raiva e Mágoa, pela visão espírita, do Instituto Assistencial Espírita André Luiz. Obrigado a todos e até a próxima.